Aqui no Lucro do Dia eu já expliquei para você o que são fundos de investimento. Agora, existe uma forma para eu escolher melhor meus fundos? Como que eu faço para investir em fundos? E o objetivo desse vídeo é justamente esse. Dá um certo caminho que normalmente eu faço para escolher os meus fundos e eu quero compartilhar contigo. Vamos lá? Então, para a gente fazer isso aqui, o que é que eu gosto também de fazer? Construir um caminho do investidor. Esse caminho é muito simples. Estamos eu lá, você também, né? E aí a gente vai primeiro ver uma coisa. A gente tem tempo para fazer os meus investimentos direto? Sim ou não? Se eu tenho tempo, maravilha. Se eu não tenho tempo ou eu não quero disponibilizar de tempo, então eu vou para a categoria fundos de investimento. Eu vou ter esse tipo de investimento aqui na minha carteira. Então, como que é que eu vou fazer a escolha dele? Normalmente, as pessoas pegam uma lista de fundos e falam assim, o que rendeu mais eu vou aplicar. Olha lá nos últimos 12, às vezes nos últimos 3 meses, ou no último mês, isso aí é erradíssimo. Vai lá e aplica por isso. Não faça isso, de jeito nenhum. Porque isso não tem sentido, porque senão você vai investir em um fundo muito louco que você nem sabe o que está acontecendo e aí no outro mês dá negativo, você fica a pé da vida. Então, vamos fazer dessa maneira aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é meu perfil de investidor. Eu sou uma pessoa arrojada, moderada ou conservadora? Faz aquele suitability lá da corretora ou do banco que aparece lá para você. Dentro dessa parte de perfil também é importante você ter claro quais são as condições que você vai fazer esse investimento. Por exemplo, eu tenho tantos mil reais e eu vou colocar tantos mil por mês ou por período. Um outro exemplo eu vou fazer esse investimento aqui para minha aposentadoria, ou eu vou fazer esse investimento aqui específico para comprar um carro, para fazer uma viagem, pagar qualquer coisa. Então, tendo isso muito claro, vai ficar mais fácil para depois você fazer a escolha do melhor fundo de investimento para você. E aí, eu tenho claro que eu sou um conservador ou moderado, ou que eu vou fazer isso ou aquilo. Agora, eu vou fazer uma tabelinha aqui simples. Tabelinha seguinte, se eu sou um conservador, cara, só fique nos fundos de renda fixa e ainda tem alguns que você não é bom você utilizar. Se você for moderado, dá para ir lá numa renda fixa e talvez em alguns multimercados. Se você for arrojado, aí dá para você ter fundos de renda fixa, fundos multimercados até um pouco mais apimentados e também fundos de ações. Então veja qual que você se encaixa. Porque se você for conservador, por exemplo, você nem perde tempo olhando determinados fundos. Então já te ganha tempo nessa tua análise. Bom, agora que você já tem já tem uma boa noção do que você quer fazer dos seus investimentos, já sabe que você é um determinado perfil, já separou lá aquele tipo de fundo, então vamos entender quais são as estratégias daquela categoria. Por exemplo, na parte de renda fixa, tem fundos que são fundos DI, fundos simples, tem fundos que tem inflação, por exemplo, que já é um pouquinho mais apimentado, fundos pré-fixados, que tem títulos pré-fixados. Então você vai entendendo só daquela categoria ou das categorias que você vai fazer o investimento, quais são as estratégias dos fundos que estão disponíveis, também é importante, né? Disponíveis na casa que você vai fazer o investimento, se é no banco ou na corretora. Aí você já vai na tabela certa lá e vai olhar. Só que não olha a rentabilidade passada, só isso, né? Que é o que muita gente, eu já até falei isso agora há pouco, muita gente só olha a rentabilidade passada. Agora, você vai separar todos esses fundos e aí você vai olhar indicadores. É muito melhor você olhar indicadores do que você olhar somente a rentabilidade que esse fundo deu. Então, você vai olhar basicamente 2 indicadores. Qual que é a volatilidade e qual que é o Sharpe. Esses 2 indicadores, eu até posso fazer mais vídeos falando mais sobre eles, mas de uma forma resumida, é como se fosse o seguinte: a volatilidade é aquela oscilação. Quanto mais quanto mais oscilação, mais risco de mercado. Por isso que muitas vezes você pode ver também isso como risco. Mais louco ele vai ser, quanto menos, mais linha reta ele vai ser. Então é simples desse jeito.
Então eu separo lá todos os fundos que eu quero daquela minha categoria e olho qual que tem menos oscilação. E aí depois eu olho, por exemplo, eu posso já até parar por aí, eu posso pegar aqueles que renderam mais com menos oscilação, né? Porque para mim é melhor, quanto maior rendimento com menos oscilação, melhor, né? Mas existe o Sharpe, que é basicamente isso, né? Tirando o risco, quanto que ele vai render mais. Então esse caso, toda vez que você olhar Sharpe lá, quanto maior o Sharpe, melhor a relação dele de risco-retorno, vamos dizer assim. Então você começa a separar aqueles fundos que têm os melhores indicadores. No caso, o melhor, a menor vol com o maior Sharpe, por exemplo. E aí você começa a olhar, por exemplo, e vai finalizando, né? Você vai escolhendo aqueles melhores fundos de acordo com os indicadores dele. E aí, claro, só fazer o investimento e depois o acompanhamento dessas suas aplicações. E aí, gostou desse caminhozinho para se escolher um fundo de investimento? Gostou? Dê like. E se você não gostou, é porque você deve estar com alguma dúvida, né? Ou, mesmo gostando, pode ter dúvida, coloque aqui embaixo que eu respondo. Inscreva-se no Lucro do Dia, que eu vou falar muito mais sobre investimentos, sobre vol, sobre Sharpe, sobre ações, sobre um monte de coisa para você ficar informado e investir melhor o seu dinheiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.